Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui no podcast da IBD Fiel. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos mergulhar na lição 7, que tem um tema, olha, muito forte. Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Um tema essencial, sem dúvida. A história de Davi é uau! Exatamente. E antes da gente começar a fundo, aquele lembrete, passa lá nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Só procurar por EBD Fiel. Isso! Curte, compartilha, marca a galera, ajuda a gente a levar a palavra mais longe e fortalecer nossa EBD, né? Com certeza. Vamos juntos nessa missão. Então vamos lá. Davi, figura complexa, fascinante, a gente vai ver como a vida dele, cheia de altos e baixos, ilustra demais aquele versículo do Salmo 51, o 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. É o centro de tudo, né? Totalmente. Nosso papo vai ser guiado pelos materiais dessa lição 7. A ideia é, desembrulhar essa história. Do pastor ao rei, os erros graves, o arrependimento profundo. E entender porque, apesar de tudo, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso. Ok. Vamos começar pelo começo. As origens. Davi, da tribo de Judá, lá de Belém, mais ou menos 1040 a.C. O caçula de Jessé. E um ponto que não dá para esquecer. Ele está na linhagem de Jesus, como Mateus 1:1 confirma. Isso já diz muito. Com certeza. E a juventude dele no campo. Isso moldou muito quem ele era. Pastor de ovelhas. O que não era só levar para passear, né? Era cuidar, proteger. Exato. A Bíblia fala que ele matou um leão e um urso para defender o rebanho. Isso é coragem pura, desde cedo. Responsabilidade. E não só isso, tinha o lado artístico, né? O músico. Sim, tocava harpa. E a música dele acalmava o rei Saul naqueles momentos difíceis, quando um espírito mau o atormentava. E muitos salmos, claro, são atribuídos a ele. Mostra uma conexão com Deus que já vinha de antes. É uma vida espiritual rica desde o início? Sim, e o que é fascinante aqui, sabe, é como esses dons foram, cultivados ali no dia a dia. Tem um comentário, acho que é do Antigo Testamento interpretado, que sugere que Davi talvez compusesse salmos ali mesmo, cuidando das ovelhas. Faz todo sentido. E foram esses talentos, a música, a poesia, que o levaram para a corte. Saul viu o músico, né? Mal imaginava que ali estava o futuro rei. É uma preparação quase invisível, sabe? As experiências do dia a dia forjando o líder. Uma preparação divina, né? Exatamente. E essa preparação se torna necessária porque Deus tinha rejeitado Saul, por desobediência clara. Sim, um momento de crise. Total. Aí Deus envia o profeta Samuel para Belém. Uma missão meio secreta, né? Ungir um novo rei entre os filhos de Jessé. Samuel até ficou com medo de Saul. Compreensível. Mas obedeceu. Chegando lá, Samuel começa a avaliar os filhos de Jessé. Aqueles que foram apresentados primeiro. Os mais velhos, mais fortes, talvez. Provavelmente, mas Deus diz não para cada um deles. A tensão devia estar no ar, né? Samuel percebe que o escolhido não está ali. E ele pergunta, acabaram-se os teus filhos? Isso. E Jessé responde quase como quem se lembra depois. Ah, falta um mais moço que tá lá cuidando das ovelhas, o que nem foi chamado para a cerimônia, né? O esquecido no campo. Exato. E aí, como um bispo, o Samuel Ferreira, comentou lá em 98, Davi é chamado. A descrição é vívida. Ruivo, bonito, boa aparência. E Deus fala para Samuel na hora, é esse. Unge ele, na frente dos irmãos. Imagina a cena. Pois é. Samuel unge Davi com óleo. E o texto-chave é 1 Samuel 16, 13. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não foi só um símbolo, foi capacitação divina mesmo. Aqui é onde fica realmente interessante. Pulamos para 1 Samuel 17, Davi e Golias. Aquela história que todo mundo conhece, mas uau! Um clássico, né? Mas com camadas profundas. Demais. O cenário era de pânico total. Golias, o gigante filisteu, desafiando Israel todo dia. E ninguém tinha coragem, nem Saul. O exército paralisado. Medo puro. Aí chega Davi para levar comida para os irmãos, ouve o desafio e fica indignado. A afronta não era só contra Israel, era contra Deus.
A perspectiva dele era outra. Ele via diferente, né? Não o tamanho do gigante, mas a honra de Deus. Exatamente. Ele se oferece para lutar. Imagina a reação. Incredulidade total. Saul tenta dar a armadura dele. E Davi recusa. Não era dele, né? Não estava acostumado. Isso. A confiança dele não estava no equipamento, estava em Deus. Ele pega o que ele conhecia, a funda de pastor, 5 pedras lisas, a simplicidade contra a força bruta. E a confiança era palpável. O resultado a gente sabe, uma pedrada certeira, o gigante cai. Davi ainda usa a espada do próprio Golias para finalizar. Aquilo foi mais que uma vitória militar, foi uma demonstração de fé que o jogou para o centro das atenções. Sem dúvida. E analisando essa escolha de Deus, como o bispo Samuel Ferreira também pontuou, a gente vê um padrão, né? Davi era um improvável, o menor, o esquecido. Totalmente fora do padrão humano. Exato. Mas Deus declara lá em Atos 13, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso levanta uma questão importante para a gente hoje, né? Deus continua olhando além da aparência, buscando essa disposição de coração, essa vontade de obedecer, acima das qualificações que o mundo valoriza? Parece que sim. A história de Davi grita isso. Grita mesmo. Mas essa ascensão toda não foi sem tropeços. E que tropeços, né? A vida de Davi mostra essa dualidade humana de forma muito crua. Sim, ele não era perfeito, longe disso. E isso nos leva a um ponto central. Pecado, arrependimento, perdão. O pecado afasta a gente de Deus, né? Entristece o espírito. Sempre. E o caminho de volta exige honestidade, reconhecer a falha, buscar restauração de verdade. O episódio mais sombrio, acho que não tem discussão, é o caso com Batseba, segundo Samuel 11. Davi já rei, poderoso, mas no momento de ócio quando devia estar na guerra. O momento perigoso. O ócio para o líder. Pois é. Ele vê Batseba do terraço, esposa de Urias, um soldado lealíssimo. A cobiça toma conta, ele manda buscá-la, adultério. E a coisa só piora. Muito. Ela engravida. Aí começa o desespero para encobrir. Tenta manipular Urias, chamando ele de volta da batalha, para ele ir para casa. Para parecer que o filho era dele. Exato. Mas Urias, que exemplo de integridade, né? Ele se recusa a ter conforto enquanto os companheiros estão no campo de batalha. Impressionante a lealdade dele. Isso frustra o plano de Davi. Totalmente. E leva Davi a tomar a decisão mais terrível. Ele escreve uma carta, manda pela mão do próprio Urias. Que horror! Ordenando que coloquem Urias na linha de frente mais perigosa e o abandonem lá, para morrer. É chocante. Adultério, engano, assassinato premeditado, mostra até onde o pecado pode levar alguém. Mesmo alguém como Davi. É um fundo do poço. Com certeza. E as consequências? Elas vieram e foram duras. Mesmo depois do arrependimento que a gente vai falar, Deus deixou claro, haveria repercussão. O profeta Natã anuncia que a espada nunca se afastaria da casa dele. 2 Samuel 12, né? Isso. E a história da família de Davi depois disso é... Nossa. Conflito, traição, morte, Absalão, Aminon e Tamar. É pesado. Muito. E se a gente conecta isso com o quadro geral, vemos um princípio bíblico claro. Pecado tem consequência. Mesmo perdoado, deixa cicatrizes. Isso não anula a graça, de jeito nenhum, mas mostra a seriedade do erro e a necessidade de depender de Deus para lidar com essas marcas. A fé é provada aí também, sabe? Em como a gente lida com os escombros. Faz sentido. E o ponto de virada é a chegada de Natã. Que abordagem genial, né? A parábola Fantástica. do homem rico que rouba a ovelhinha do pobre. Davi ouve, fica indignado, fala que o rico merece morrer. Sem sacar que era ele mesmo. Até que Natã solta, tu és este homem. Direto. Impossível escapar. E a resposta de Davi, imediata. Sem desculpas, sem mas, ele diz, pequei contra o Senhor. É o coração do Salmo 51 que provavelmente nasceu ali. Ali ele não tenta diminuir a culpa.
Ele reconhece a profundidade do erro. Contra ti somente pequei. Salmo 51.4. Ele não culpa Batseba, não culpa a situação. Assume a responsabilidade total e o clamor dele é por misericórdia, por purificação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. É muito forte e aqui a gente precisa entender a natureza desse arrependimento, né? Como o pastor, o Valdir Alves, comenta, Davi entendeu que não eram os rituais, os sacrifícios de animais, não era o externo que resolvia. Exato. Ele mesmo diz no Salmo 51, não te comprases em sacrifícios, holocaustos não te agradarias. Então o que Deus quer? Davi responde no versículo seguinte, aquele que a gente já citou, o 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás. É essa atitude interna. Humildade, dor pelo pecado contra Deus, desejo real de mudar, é isso que move o coração de Deus, não é performance, é postura de coração. E essa sinceridade parece que transborda, né? No próprio Salmo 51 ele fala que, depois de restaurado, vai usar a experiência para ajudar outros pecadores. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O desejo de transformar a própria dor em ajuda para o outro. Tem também aquele outro episódio, lá em 2 Samuel 24, quando ele se recusa a oferecer a Deus um sacrifício que não custasse nada para ele. Mostra que a adoração dele não era superficial, tinha que ter entrega real. Sim, ele entendia o custo. E a devoção dele nos Salmos é profunda, exclusiva. A definição deles de quem pode habitar no tabernáculo de Deus, no Salmo 15, inclui quem anda em integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Mesmo com as quedas, parece que ele buscava isso genuinamente. E isso nos leva de volta para aquela designação, homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Uma afirmação poderosa, ainda mais quando a gente compara com Saul, que foi rejeitado justamente por não seguir a vontade de Deus completamente. A desobediência de Saul foi o contraste, né? Total. Parece que Deus viu em Davi, mesmo sabendo das falhas que viriam, uma disposição fundamental, uma vontade de obedecer, de buscar a direção dele. O Salmo 89 fala, encontrei Davi, meu servo. Havia algo ali que Deus reconheceu. Mas é importante frisar, né? Isso não apaga os pecados dele. De jeito nenhum. A Bíblia é clara, todos pecaram. Romanos 3:23. Davi incluso. Mas o arrependimento dele, profundo, sincero, abriu a porta para o perdão, para a restauração do relacionamento. Reforça demais aquele princípio de 1 Samuel 17. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Exatamente. Deus olhava a essência do Davi, a capacidade de se arrepender, a busca por ele, mesmo depois de cair feio. E o que significa exatamente ser segundo o coração de Deus? Boa pergunta. Pelos materiais que a gente tem, o pastor Valdir Alves ressalta que não é ser perfeito. Davi não era. Mas ele se tornou uma referência porque a história dele mostra alguém que, apesar das fraquezas, tinha esse desejo central de agradar a Deus. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Não é ausência de falha, mas uma direção do coração. Isso. E o bispo Abner Ferreira, num comentário de 2013, fala da palavra hebraica para integridade, taunã. Significa completo, inteiro, sem máscaras. Ele sugere que Deus busca essa autenticidade, ser quem você é diante dele, sem fingimento, mais do que uma fachada de perfeição que ninguém alcança. E a gente vê essa busca por Deus na prática, né? Ele guardou os mandamentos, foi fiel, não caiu na idolatria que derrubou tantos reis depois. Verdade. E tinha o hábito de buscar a orientação de Deus. Antes de decisões importantes, lembra de 2 Samuel 2? Depois da morte de Saul, ele pergunta, subo para alguma cidade de Judá? E Deus responde. Essa dependência, né? O bispo Abner até menciona a possibilidade dele usar o Urim e Tumim, aqueles objetos para consulta divina. Mas o ponto é o ato de buscar, coisa que Saul parou de fazer. E a força dele vinha dessa conexão. As palavras para Golias deixam isso claro. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A fonte da confiança
era Deus. Totalmente. E talvez um dos testes mais duros do caráter dele, que mostra essa submissão de forma incrível, foi a forma como ele tratou Saul. Ah, sim. Isso é notável. Mesmo sendo caçado ou perseguido por um rei ciumento, paranoico, Davi teve chance de matar Saul, pelo menos 2 vezes. E ele se recusa, não toca no ungido do Senhor. Mais que isso impede os homens dele de fazerem mal a Saul. Um respeito pela autoridade que Deus instituiu, mesmo quando essa autoridade estava sendo injusta com ele, ele parece levar a sério aquele princípio, não toquem nos meus ungidos, 1 Crônicas 16:22. Mas essa expressão ungido do Senhor para Saul naquele ponto, como a gente entende isso? Saul ainda tinha a unção do Espírito? Ótima pergunta, e um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal ajuda a esclarecer. A expressão ali, ungido do Senhor, se referia principalmente ao cargo de Saul, a posição dele como rei que Deus tinha instituído. Não queria dizer que ele ainda tinha aquela unção capacitadora do Espírito como no começo, porque as ações dele mostravam o contrário. Ah, entendi. Era o respeito pelo cargo instituído por Deus. Exatamente. E, crucialmente, Davi não tinha recebido ordem de Deus para tirar Saul à força. Essa recusa em agir por conta própria, mesmo sofrendo muito, mostra um autocontrole, uma submissão à soberania de Deus que ele esperou o tempo de Deus. Então, resumindo tudo isso, o que fica pra gente da vida de Davi? Essa complexidade toda. Olha, acho que fica a importância vital de a gente assumir nossos erros, sabe? Sem desculpas. E se voltar para Deus com o coração realmente arrependido, quebrantado. É nesse lugar de humildade que a gente encontra o perdão que restaura, né? Que devolve a paz, a alegria da salvação, algo que Davi prezava demais, como o Salmo 51 mostra. Com certeza, a história dele é tão relevante porque não é de um super-herói. É de um ser humano, falho, que amou a Deus, pecou feio. Mas que soube se arrepender de verdade e manteve o coração, na essência, voltado para Deus. Exatamente. E isso nos traz de volta, fechando o ciclo, para a mensagem central do Salmo 51:17, que guiou nossa conversa. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se tem uma ilustração poderosa disso na Bíblia, é Davi. Sem dúvida, Deus valoriza essa postura interior, reconhecer a sua necessidade dele, depender dele. Isso vale muito mais que qualquer aparência de justiça ou ritual vazio. E, pra gente terminar, fica uma reflexão, né? A trajetória de Davi com fé incrível, falhas terríveis e um arrependimento que transforma, sugere algo profundo. Será que a resposta que a gente dá ao nosso próprio pecado, o jeito como a gente lida com a queda, com um arrependimento genuíno, com o quebrantamento, será que isso, aos olhos de Deus, não é mais significativo do que uma vida que parece certinha por fora, mas talvez sem essa profundidade de relacionamento, de dependência? Uma pergunta forte. Como essa perspectiva sobre a nossa própria falibilidade e a graça de Deus pode mudar o jeito que a gente encara nossas imperfeições e as das pessoas ao nosso redor? Fica aí para pensar. Com certeza. E assim chegamos ao fim do estudo de hoje. Foi muito bom analisar essa figura tão rica que é Davi. Realmente. Que a reflexão sobre fé, pecado, arrependimento e a graça de Deus continue em nós. Amém. E na próxima semana, vamos estudar a lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Outra história poderosa e imperdível. Esperamos vocês! Esperamos você! Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te encha de sabedoria e graça. Até a próxima lição. EBD Fiel, fiel à palavra.